Você se considera uma pessoa boa? Antes de você responder, eu quero que você assista esse vídeo inteiro e lá no final eu vou te fazer essa pergunta novamente e eu quero saber a sua resposta. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor. A gente lança vídeos como esse aqui todos os dias aqui nesse canal, todo santo dia tem vídeo novo. E se você curte o meu conteúdo, se você gosta de boas discussões filosóficas, esse canal foi feito para você. Então, vamos lá falar sobre bondade e maldade. Você muitas vezes é ensinado que existe a boa ação e a má ação. E os dois são opostos, como se nada pudesse vir de bom de uma má ação e nada pudesse vir de mal de uma boa ação. Então existe bastante esse maniqueísmo, principalmente na sociedade brasileira, onde as pessoas crescem aprendendo isso, aprendendo a diferenciar o que é bom do que é mal. E geralmente tudo que é mal, geralmente não tem valor nenhum. E tudo que é bom é hipervalorizado na sociedade. As pessoas, elas acabam colocando isso dentro das suas personalidades. São virtudes que elas querem ter, são virtudes que elas acham que elas têm na maior parte das vezes. Mas, bom, só serve para as pessoas dizerem coisas, mas não de verdade refletirem aquilo de verdade, sabe? Porque o mundo de verdade não é assim. Dentro de uma pessoa tem tanto um lado mal e um lado bom. Isso é normal. Dentro de mim é assim, dentro de você também provavelmente é assim. Você tem um lado ruim e você tem um lado bom. E faz parte você, tipo, não ser 100% um ou 100% o outro. Eu acho que é muito importante as pessoas pararem de colocar que ou elas são 100% malvadas ou elas são 100% boas, porque isso não existe. Essa é uma visão imatura, na verdade, da realidade. E esse é um vídeo aqui que vai ser provavelmente um grande choque de realidade para muitos de vocês. Bom, enfim, eu tava assistindo um vídeo de um canal, né, chamado Anime Trip, onde ele tava falando sobre vilões. Ele fez esse vídeo recentemente e ele falava sobre o Ainz do Overlord. Esse é um anime que eu gosto bastante e eu sempre vi o Ainz como um vilão, mas muitas pessoas não conseguem ver o Ainz como um vilão. Veem o Ainz como uma pessoa boa, porque ele é colocado como protagonista e o protagonista geralmente não pode ser um personagem ruim. Assim como a gente vê, por exemplo, na política brasileira. Você tem vários vilões que acabam fazendo coisas ruins, maltratando pessoas, mas as pessoas passam pano pra isso, as pessoas pegam e falam, esse cara tá certo, esse cara pode continuar fazendo isso, esse cara, ele não fez coisas tão ruins assim quanto as pessoas estão pintando. E isso mostra como que é distorcida a nossa visão de bem e mal. Inclusive, essa é uma visão tão subjetiva, porque para uma pessoa, uma má ação pode ser uma coisa que foi feita de bom. Por exemplo, às vezes você tenta fazer uma coisa boa e isso acaba machucando as outras pessoas que estão ao redor. E às vezes você tenta justificar essas coisas ruins que você está fazendo para essas pessoas em dizer que você está tentando fazer uma coisa boa, sabe? Que é uma boa ação. Tanto que tem aquela frase, né, que eu demorei muitos anos para entender, que é que o inferno tá cheio de boas ações. Porque você tende a fazer coisas ruins para as pessoas, você tende a magoar as pessoas, você tende a destruir vidas em prol de falar que tá fazendo algo bom para todo mundo, ou fazer algo positivo, e no final das contas nunca é algo super positivo. Assim como também às vezes fazer coisas ruins pode trazer resultados positivos lá na frente. É muito importante entender isso, porque em toda ação tem sempre uma reação, independente do que você está fazendo. E se você está fazendo uma coisa ruim hoje, pode ser que você tenha resultados negativos amanhã ou resultados positivos. E isso é justamente o que quebra também aquela visão que a gente tem de que se você é mal, você vai ser punido. E se você é bom, você vai receber sempre coisas boas. E na verdade não é assim que funciona. Porque tem pessoas que fazem o mal e elas não recebem nenhum tipo de restrição. Muito pelo contrário, elas recebem cada vez mais coisas, recebem cada vez mais acessos, recebem cada vez mais pessoas ao redor delas. Os psicopatas, por exemplo, são pessoas que são muito boas em manipular o público. Porque eles basicamente são tão narcisistas que para eles o mundo existe somente dentro deles. Então as pessoas que estão ao redor deles são simplesmente objetos, são como se fosse um jogo de videogame. Você sabe o que você precisa fazer para você ganhar o jogo de videogame. Você sabe quais são os botões que você tem que apertar, você sabe com qual NPC você tem que falar, e não importa o que você faça, você sempre vai chegar no seu resultado. Assim é pro psicopata, é como se ele estivesse jogando um jogo de videogame. E por isso que é tão fácil para um psicopata manipular as pessoas, porque ele sabe dizer exatamente o que as pessoas querem, e ele sabe mudar a qualquer momento. Se agora, por exemplo, ser de direita é o que dá visualização, a maior parte dos políticos que são psicopatas,
eles vão se dizer de direitas, porque eles vão ganhar dinheiro com isso. E quando passar essa vibe da direita e entrar uma vibe de esquerda ou qualquer outra coisa, eles vão mudar completamente. E a gente tá vendo isso acontecer no governo brasileiro, sabe? Enquanto tá no hype ser de direita, tá todo mundo na direita agora. Os caras que estavam na esquerda 10 anos atrás e que atrapalharam o Brasil, fizeram o Brasil virar uma porcaria do jeito que ele é hoje em dia, agora estão do lado da direita fazendo exatamente a mesma coisa e depois eles vão mudar novamente e assim vai indo. Porque eles manipulam as pessoas, porque eles enganam as pessoas o tempo inteiro. E a gente pensa que eles estão fazendo coisas boas, mas na verdade eles não estão. Eles estão fazendo coisas que são para eles mesmos. E aí a gente entra na questão que é entre o altruísmo e o egoísmo. O egoísmo é quando você faz uma ação pensando somente em ganhos próprios. Então, muitas vezes a maldade, ela tá nisso. Muitas vezes as pessoas julgam maldade quando você faz algo que só pensa em ter ganho próprio, quando você pensa somente em ganhar para você e não fazer algo que ajude as outras pessoas. E a bondade, a humildade, coisas do tipo, estão sempre no altruísmo, que é você se doar, fazer coisas para as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. E uma coisa que eu penso assim que faz com que as pessoas sejam más é a despersonalização que as pessoas têm. Por exemplo, a pessoa, ela se sente, né, ela, muitas vezes jovens têm bastante disso, porque o jovem tá numa época que ele tá surgindo, né, então o ego dele é muito inflado, ele tem um egocentrismo muito grande, e por causa disso, o jovem, ele tende a despersonalizar as pessoas que estão ao redor dele, ele tende a replicar comportamentos ruins que ele sofreu por causa da família dele, que foi abusiva com ele ou qualquer outro motivo, e ele faz isso com outras pessoas porque ele sente que ele pode, porque agora ele é grande, porque agora ele tem autonomia, porque agora ele tem dinheiro, porque agora ele tem poder. E a forma que ele tem de mostrar poder é a mesma forma que mostraram poder pra ele quando ele era jovem, ou seja, abusando dele. Então ele tem que abusar outras pessoas para ter esse acesso ao poder, de certa forma. E isso acontece demais, porque o jovem, como eu disse, tem um ego muito inflado, ele tá começando a viver a vida, ele tá ganhando a sua emancipação. E por causa disso, a gente vê tantos jovens tendo uma imaturidade emocional gigantesca, porque eles ainda não viveram o suficiente para entender o que é o outro e como funciona as outras pessoas que estão ao redor deles. Então, jovens, geralmente, aqui na internet, né, principalmente os que usam foto de anime, acabam xingando todo mundo, falando que porque eles não aceitam que existam pessoas que discordem deles, que falem coisas que são contrárias a eles, ou que possam refutar eles, mostrar que eles, na verdade, não são tão bons quanto eles realmente imaginam. E aí entra a questão, que, tipo, tudo isso se resume a como você pensa de você mesmo. Se você é uma pessoa que você acha que você é Deus, que você é inatingível, que você é melhor que todo mundo, você tende a não aceitar quando as pessoas estão te criticando e muitas vezes levar isso como ofensa. Mas o pior disso é quando você age de forma de limitar as pessoas que estão ao seu redor para se sentir melhor do que elas de certa forma. E a gente acaba agindo dessa maneira sem pensar. E isso acontece o tempo inteiro na escola. Bullying é uma coisa que acontece vindo disso, inclusive. Você tem várias crianças na escola e essas crianças elas estão desenvolvendo o seu ego, estão desenvolvendo egocentrismos e muitas vezes a forma que elas têm de conquistar a atenção e o respeito é através da força, de machucar outras crianças e de diminuir essas crianças para que elas se sintam grandes, porque elas não são, porque elas se sentem mal, porque elas se sentem inferiores, e a forma que elas têm de expressar isso é justamente mostrando que elas têm poder para isso. Então, isso demonstra bastante como que a ideia de maldade, muitas vezes, é uma questão de um reflexo da personalidade do que aquela pessoa ela sofre. E aí a gente pega e chega na parte de maldade. Para ser mal, você tem que fazer uma maldade, correto? Muito pelo contrário. Eu não acho que a pessoa tem que fazer uma maldade para ser mal em primeiro lugar. Eu acho que as pessoas que fazem bondades, né, que fazem coisas boas, elas são pessoas virtuosas, são pessoas que estão sendo boas todos os dias, são pessoas que doam sua vida, são pessoas altruístas. É aí que vive a verdadeira bondade no mundo. Enquanto a pessoa que é má, ela geralmente tende a ser egocêntrica, ela tende a querer as coisas pra ela tende a não querer dividir, a tentar guardar tudo sempre. E mesmo essas pessoas, elas não conseguem ver que elas são pessoas más ou que elas estão sendo más. Porque na visão de todo mundo, ninguém tem uma visão negativa de si mesmo. As únicas visões que as pessoas têm ou ela é boa, ou ela é boa, mas só que ela tá sendo negligenciada, entendeu? Como se o fato de você ser negligenciado, se você tiver problemas ou pessoas que te jogam pra baixo, ou você perdeu o emprego, ou você é pobre, ou qualquer outro motivo, você acaba justificando isso e colocando a culpa disso nas outras pessoas e justificando os seus atos maus justamente nessa questão de as pessoas apontaram o dedo pra vocês e agora você tem que apontar o dedo pras outras pessoas. Eu sempre gosto de citar relacionamentos, porque eu já tive um relacionamento assim.
uma pessoa que eu tive relação, ela era uma pessoa que ela tinha sido traída no passado e ela achou que a forma que ela teria de ter relacionamento futuramente era fazendo justamente as mesmas coisas que fizeram com ela no passado. Que aquilo que ela passou com outra pessoa justificava ela ser má com outras pessoas no futuro. E ela sempre acreditou que ela era vítima da situação, porque ela foi vítima no passado e isso fez com que ela desenvolvesse de certa forma uma ideia de que ela estava errada e que o mundo estava lá para machucar ela e que ela tinha que ganhar o máximo que fosse do mundo, ou seja, sendo egocêntrica, ou seja, sendo egoísta, querendo sempre machucar as outras pessoas para ganho próprio. E isso é muito importante de entender porque sempre são escolhas. A gente faz escolha, a gente escolhe para qual caminho a gente vai seguir. A vida não é um RPG onde você vai, conversa com o NPC e tem um resultado, mas a forma que você interage com as pessoas, a forma que você decide os caminhos que você toma, com certeza vão definir aonde você vai chegar. E cara, se você for uma pessoa sensata, boa, gente boa com as outras pessoas, não tô falando de ser boa de fazer, tipo, pensar que você tem bons sentimentos para as outras pessoas, coisa do tipo. Tô falando de você agir dessa forma. Tô falando de você estar lá para pessoas que precisam, você ajudar pessoas, você ser solícito e coisa do tipo, você ter a oportunidade de machucar uma pessoa que te fez mal, mas falar que não vai fazer isso. Isso, as pessoas veem você de uma forma diferente e as pessoas respondem a isso de uma forma diferente ao seu redor também. E isso volta para você como algo positivo, porque as pessoas que são egoístas, egocêntricas, na maior parte das vezes terminam a vida sozinhas. E é por isso que é importante discutir isso, para que as pessoas entendam, né, que tipo, o egocentrismo, esse negócio de fechar, ser egoísta, orgulhoso, isso é justamente o veneno da alma. É isso que mina quem você é de verdade. Então, no ideal, seria justamente você se expandir, abrir-se para as outras pessoas, não ficar com medo de que outras pessoas te machuquem, porque vai ter pessoas que vão te machucar o tempo inteiro, mas saber que, tipo, se alguém te machucou, isso é problema daquela pessoa que é uma pessoa ruim e não você. Porque você é uma boa pessoa e você vai fazer coisas boas para as pessoas à frente, entendeu? E aí eu volto a perguntar para vocês, você se considera uma pessoa boa? Para ser uma pessoa boa, você tem que fazer boas coisas, você tem que fazer boas ações, você tem que ajudar as pessoas, não basta só pensar, você tem que agir de forma que você estenda a mão para alguém que precisa, você não fazer comentários ofensivos para alguém nas redes sociais, você não odiar outras pessoas, você tratar as pessoas bem, mesmo que você odeie elas, você fazer coisas altruisticamente, ou seja, de doar tempo e você para outras pessoas, para que outras pessoas possam desenvolver-se e ter vidas melhores. Você se considera uma pessoa boa? Bom, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.